Alô, alô. Então, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2026, 20ª legislatura, 23 de fevereiro, de 18 horas. Boa tarde a todos. Agradecer a presença aqui do secretário de Obras Pequeno, do colega Renê, Mano Lopes também, Benhor, a imprensa aqui presente, colegas vereadores e quem está nos assistindo via internet. Ordem do dia. Pedido de informação 01 de 2026 da vereadora Cátia Thaís Dalmolin. Venho, através disso, solicitar as seguintes informações. No ano 2024, quem foi responsável por fiscalizar a mão de obra na construção de 30 casas populares construídas no bairro Veracruz, próximo ao Polo Regional de Ensino Superior à Distância? Quem assinou os relatórios? Quem era o servidor responsável pelo recebimento e conferência dos materiais, com base no ofício 240/2025, datado de 25 de novembro de 2025, que ainda não foi respondido? Sala das Comissões, 5 de fevereiro, Cátia Thaís Dalmolin. O pedido será encaminhado ao Executivo. Pedido de informação 02 de 2026 da vereadora Cátia Thaís Dalmolin. Com base no ofício 04/2026, datado no dia 8/1, que ainda não foi respondido, solicito as seguintes informações: a quantidade de agentes de saúde, nomes e áreas de atuação de cada um, se existem agentes de saúde em licença que não estão trabalhando, se existem agentes de saúde que não estão remanejadas ou em desvio de função. Sala das Sessões, 5 de fevereiro, Cátia Dalmolin. Pedido de informação 03 de 2026 da vereadora Cátia Thaís Dalmolin. Com base no ofício 06/2026, datado no dia 8/1, que ainda não foi respondido, solicito a informação se as indicações da minha autoria, número 64, emenda na Lei Municipal 4.481, de 2/10/18, que visa coibir e punir atos de pichação e de grafite não autorizados que afetam o patrimônio público e privado, e número 71, que visa aplicar no âmbito do município de Sobradinho a Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei da Anticorrupção, serão apresentados pelo Executivo via projeto de lei, visto que as referidas indicações foram aprovadas pelos vereadores. Sala de Sessões, 5 de fevereiro de 2026, vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de informação 04 de 2026 da vereadora Cátia Thaís Dalmolin. Com base no ofício 15/2026, datado 19/1 de 2026, que ainda não foi respondido, solicito a cópia do PAD, enviado do Tribunal de Contas do Estado, encerramento do exercício 2025, relatório de empenhos estornados com histórico, relatório de empenhos inscritos em restos a pagar com histórico, relatório de excesso de arrecadação por vínculo de 31/12 de janeiro de dezembro de 2025, relatório apuração do saldo das disponibilidade de recursos em 31/12 de 2025. Sala de Sessões, 5 de fevereiro de 2026, vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de informação 05 de 2026 da vereadora Cátia Thaís Dalmolin. Com base no ofício 19/2026, datado no dia 21/1, que ainda não foi respondido, solicito à Secretaria responsável os processos de aquisição e contratação dos gastos com eventos Feira do Livro, Baile da Escolha das Soberanas e Natal das Estrelas do ano 2025. Sala de Sessões, 5 de fevereiro de 2026, vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de informação 06 de 2026 da vereadora Cátia Thaís Dalmolin. Com base no ofício 20/2026, datado no dia 26/1, que ainda não foi respondido, peço a cópia das pesquisas de preços, quais foram as empresas que venceram, e se foi a licitação, cópia da licitação ou cópia de todo o processo de aquisição e contrato, se houver, e se não tiver a justificativa de não o ter, e também a justificativa de ter feito este pontilhão no acesso Euclides Bento Pereira e o parecer jurídico. Sala de Sessões, 5 de fevereiro de 2026, vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de providência 03 de 2026 do vereador Cristiano Lopes. Para que sejam feitas as placas de sinalização de vagas de estacionamento para idosos e deficientes e de exclusivo para o Poder Legislativo. Sala de Sessões, 20 de fevereiro de 2026, vereador Cristiano Lopes. Pedido de providência 04 de 2026 do vereador Valdecir Adriano Biller. Que seja construído um quebra-mola na rua Delfino Ferraz da Silva, próxima à residência número 70 do senhor Eri da Veiga, no bairro Rio Branco, e na rua Hildo Meneghetti, número 420, no bairro Mairon. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Valdecir Biller.
Todos os pedidos de informação de providência serão encaminhados ao Executivo. Indicação 03 de 2026 da vereadora Kátia Dalmolin, com apoio dos vereadores Daniele Carnop, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Indicação número 3 de 2026. Indica que o Poder Executivo Municipal a realização de estudos financeiros para pagamento retroativo de benefícios funcionais suspensos durante a pandemia da Covid-19, nos termos da Lei Complementar número 2026/2026. Justificativa. A vereadora que subscreve com o apoio de vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sobradinho que determine aos setores competentes do Poder Executivo a realização de estudos técnicos, financeiros e orçamentários em caráter de urgência, com vistas à implementação e ao pagamento urgente e retroativo dos benefícios funcionais dos servidores públicos municipais que foram suspensos durante o período da pandemia da Covid-19, conforme autorizado pela Lei Complementar número 226. A Lei Complementar número 226 autoriza expressamente os Estados, Distrito Federal e os municípios a efetuarem pagamento retroativo de benefícios funcionais suspensos durante a pandemia da Covid-19, incluindo, entre outros, anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e sexta parte. A referida norma reconhece que a suspensão desses direitos teve caráter excepcional e temporário, não implicando sua extinção, razão pela qual permite os agentes federativos a adotação de medidas administrativas e legislativas destinadas à recomposição dos direitos dos servidores públicos, desde que observada a capacidade financeira do ente. Diante disso, mostra-se necessária a realização dos estudos financeiros pelo município de Sobradinho, a fim de avaliar o impacto orçamentário e a viabilidade de pagamento dos valores devidos, garantido o cumprimento da legislação vigente, a valorização do servidor público municipal e o respeito aos princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade fiscal. Sala de sessões, 20 de fevereiro de 2026, vereadora Kátia Dalmolin, Daniele Carnop, Jonas Horbach e Jairo Hermes. Projeto de lei, o pedido de indicação está em discussão. Com a palavra, a vereadora Kátia Thaís Dalmolin. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, a quem nos assiste pelo Facebook, o público aqui presente. Não vou me estender muito, porque hoje a gente tem bastante coisa também, mas isso nada mais é do que um direito dos funcionários públicos, e a gente está lutando aí para tentar, claro, obviamente, com uma conversa com o nosso executivo, para que haja esse olhar atento, para que disponibilize esse valor que eles têm a receber no período da pandemia. Então, a gente fica com o intuito de conversar com o prefeito e que ele valorize também essa parte. Claro, não é obrigação, né, mas que ele olhe com carinho essa indicação para que os funcionários recebam nesse período da pandemia onde foi tirados os benefícios. O projeto continua em discussão. Palavra ao vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, colegas aqui da mesa, pessoal aqui presente e quem nos escuta em casa. Eu peço a sensibilidade do Poder Executivo para que olhe com carinho sobre isso aí, porque na época, claro que todo mundo precisava receber, teve umas PEC aí para pagamento de auxílios e para diversos setores, não que não devessem receber, mas tem que se ter um planejamento orçamentário para isso. Quando não se tem, faz o quê? Tira do funcionário público, que já está bom. A gente vai ver pelo projeto de aumento depois. O nosso salário é uma vergonha. Todo ano aumenta uma vergonha. Então, que pelo menos a pessoa tenha a sensibilidade de nos devolver o que nos foi tirado. O projeto continua em discussão. Em votação. Pedido de indicação aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 01/2026 do Poder Legislativo, com pareceres favoráveis.
Colegas vereadores, encaminhamos para apreciação, em conformidade com a disposição contidas no regimento interno da Lei Orgânica do Município, o referido projeto de lei do Poder Legislativo 01/2025, que concede reajuste real de 2,35% sobre o padrão referencial de vencimento dos servidores do Poder Legislativo. Considerando que o projeto de lei está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei Orçamentária, bem como as ditames da Constituição Federal e Lei Responsável Fiscal, contamos com o apoio dos nobres vereadores para análise e aprovação do referido projeto. Contando com a aprovação do referido projeto, encaminho para apreciação e votação. Sala da Presidência, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2026. Atenciosamente, Cristiano Lopes, presidente, Ingrid Hermes, vice-presidente, Valdecir Bilhan, secretário. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, Transporte, opina que o parecer ao projeto de lei 01 pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, Luiz Aristides Paz de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina também que o parecer favorável ao projeto de lei número 01 pode ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paz de Freitas. Projeto de lei 01 de 2026 do Poder Legislativo está em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 02 de 2026 do Poder Legislativo com pareceres favoráveis. Colegas vereadores, encaminham para apreciação, em conformidade com as disposições contidas no regimento interno da Lei Orgânica do Município e referido projeto de lei 02 do Poder Legislativo, que fixa o valor R$ 750 de auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal, detentores de cargos de provimento efetivo e aos cargos em comissão. Considerando que o projeto de lei está de acordo com a Lei das Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, a Lei Orçamentária, bem como os ditames da Constituição Federal e a Lei Responsável Fiscal. Contando com o apoio dos nobres vereadores para análise e aprovação do referido projeto, contando com a aprovação do referido projeto de lei, encaminho para apreciação e votação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sobradinho, aos 23 do mês de fevereiro de 2026. Cristiano Lopes, Ingrid Hermes e Valdecir Bilhan. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos Públicos e Transporte opina o parecer favorável ao projeto número 02, pode ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Luiz Aristides Paz de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina também o parecer favorável ao projeto de lei número 2, que o mesmo possa ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Aristides Paz de Freitas. Projeto de lei 02 de 2026 está em discussão. Em votação. Projeto 02, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17 de 2026 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Senhor presidente, eu cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 17 de 2026, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento 2026, Lei Municipal 5.443, de 2 de dezembro de 2025, no valor de R$ 581.448,54. O referido projeto, crédito suplementar, destina-se à suplementação no valor na ação para a construção do Centro Dia para a População Idosa, convênio número 2.987, 2025, recebido do Governo do Estado conforme plano de trabalho. Servirá de recurso para a cobertura de crédito suplementar autorizado ao convênio com o Estado, FEB número 2987/2025, no valor de R$ 555.312,24, e anulação de dotação. Contando com a aprovação do referido projeto de lei, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos opina o parecer favorável ao projeto número 10, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Luiz Paz de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach.
O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina o parecer favorável ao projeto de lei número 17, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereadora Indy Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paza de Freitas. Projeto de lei número 17 de 2026 está em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 18 de 2026 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Assunto: projeto de lei número 18, 2026, contratação de 2 dentistas, 1 fisioterapeuta, 1 psicólogo para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Senhor presidente, ao comentar Vossa Senhoria, encaminhamos para o projeto de lei número 18, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente sem concurso público em caráter excepcional de interesse público para atender a situação de emergência com base no artigo 37, inciso 4º da CF 88 pelo período de 10 meses e contar da assinatura do contrato prorrogável uma vez por até igual período. Os seguintes cargos para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde. Eu já nominei os cargos que vão ser contratados. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Serviço Público opina o parecer favorável ao projeto número 18, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina o parecer favorável ao projeto de lei número 18, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paza de Freitas. O projeto de lei está em discussão. Em votação. Projeto de lei 18 de 2026, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 19 de 2026, do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Senhor presidente, ao comentar Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 19 de 2026, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender a situação de emergência junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, um psicopedagogo. A contratação, com carga horária de 40 horas semanais, visa suprir a necessidade desse profissional na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, conforme consta no memorando número 22/2026, em anexo, que corrobora a referida contratação. Para essa finalidade, será realizado processo seletivo simplificado, tendo em vista que os candidatos aprovados no concurso público homologado pelo edital número 07 de 2022, de 23/12/22, desistiram na nomeação dos anos anteriores. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte, opina o parecer favorável ao projeto número 19, que o mesmo possa ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina o parecer favorável ao projeto de lei número 19, que o mesmo possa ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paza de Freitas. Projeto de lei número 19 está em discussão. Em votação. Projeto de lei número 19, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20 de 2026, do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Senhor presidente, ao comentar Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 20, 2026, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 5.051, de 22 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos municipais. A presente alteração tem como finalidade alterar o valor de R$ 650 para R$ 750, concedendo dessa forma um aumento de R$ 100 de auxílio por servidor. Ressalta-se que demais disposições da lei permanecem inalteradas, contando com a aprovação do regime do referido projeto em regime de urgência. Desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte opina o parecer favorável ao projeto de lei número 13, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário.
É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Luiz Aristida Paza de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Projeto de lei número 20 de 2026, em discussão. Em votação. Projeto de lei número 20 de 2026, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 21 de 2026, do Poder Executivo, com pareceres favoráveis. Projeto de lei 21, concede revisão geral anual. Regime de urgência. Senhor presidente, a comentar a vossa senhoria, encaminhamos para apreciação e votação projeto de lei 21 de 2026, que concede revisão anual, que trata do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e Lei Municipal número 2.328, de 25 de 10 de 2002, no percentual de 4,44%, com base no IPCA IBGE, sobre o padrão referencial de vencimentos estabelecido na Lei Municipal 2.233, de 20 de 12 de 2001, alterada pela Lei Municipal 2.959, de 17 de 3 de 8, que estabelece coeficiente para os padrões de todos os cargos de provimento efetivo, servidores regidos pela CLT, cargos em comissão, funções gratificadas, conselheiros tutelares, getons, gratificações inativos e pensionistas, com direito da partida, e inativos e pensionistas sem direito à paridade, servidores efetivos e cargos em comissão, do Legislativo Municipal, retroativo a 1º de fevereiro de 2026, excepcionados os profissionais do Magistério Municipal e agentes comunitários de saúde que combates a endemias tratados em projeto de lei apartado. Salientamos que esse percentual é decorrente da imposição constitucional de acordo com indexador legal e que, somado ao aumento real de 0,56 concedido pelo Executivo Municipal, conforme projeto de lei apartado, totalizado um aumento de 5% do salário do funcionalismo. Estrito e exposto, renovo votos de elevada estima, distinta consideração, atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviço Público e Transporte, opina o parecer favorável ao projeto de lei número 21, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte opina o parecer favorável ao projeto de lei número 15, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Luiz Aristida Paza de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Projeto de lei número 21 de 2026, do Poder Executivo, está em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 22 de 2026, do Poder Executivo, com pareceres favoráveis. Senhor presidente, a comentar a vossa senhoria, encaminhamos para apreciação e votação projeto de lei 22/2026, que concede aumento real no percentual de 0,56% sobre o padrão referencial de vencimentos estabelecidos na Lei Municipal 2.233, de 20 de 12 de 2001, alterada pela Lei Municipal 2.959, de 17 de 3 de 2008, que estabelece coeficientes para os padrões de todos os cargos de provimento efetivo, servidores regidos pela CLT, cargos em comissão, funções gratificadas, conselheiros tutelares, getões e gratificações inativos e pensionistas, com direito de paridade retroativa a 1º de fevereiro de 2026, devendo esse percentual ser somado ao percentual estabelecido na revisão geral da anual, para após ser efetuado o cálculo dos valores excepcionados, os profissionais do Magistério Municipal e agentes comunitários de saúde e de combates a endemias, tratados pelo projeto de lei apartado. Salientamos que esse percentual, somado à revisão geral da União de 4,44, constante do projeto de lei específico, perfaz o total de 5% de elevação e é o que nos permite no orçamento sem que haja comprometimento das contas públicas. O referido aumento visa a valorização do servidor público, de um lado, sem comprometer o limite prudencial de gastos com despesa de pessoal.
De outro lado, em atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Contando com a aprovação do projeto em regime de urgência, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos e Transporte opina o parecer favorável ao projeto de lei número 16, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emite o parecer favorável ao projeto de lei 22, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paza de Freitas. Projeto de lei 22 de 2026 está em discussão. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos novamente. Não era bem o que a gente queria, a gente pleiteou um pouquinho mais, mas era para ser 8% e 200 no Vale. Mas depois de diversas reuniões ali, eu não participei tanto, mas o presidente do sindicato, com o presidente do sindicato uma vez, com o RH, e chegou-se à conclusão que para não dar um impacto na folha teria que ser essa quantia aí. Então a gente fica com a preocupação de receber também o salário em dia e a garantia a gente aceitou mais porque também não tivemos muito o que debater, porque o projeto tem sempre projetos polêmicos que vem sempre na última hora. Então a gente chegou o projeto hoje de manhã para a gente votar hoje. Isso não é uma coisa que não podia nunca acontecer, mas enfim, eu acredito no presidente do sindicato, no pessoal do RH. Então a conclusão que chegaram para não dar um impacto muito grande na folha seria isso, e para também conseguir fazer a reclassificação, que é promessa do executivo para começar agora já em março, abril. Então ele pretende fazer por grupos, parece que do 1 ao 7 entre março e abril. No próximo ano faz mais um grupo e até o final do mandato ele faria para todo, terminaria então atingindo todo mundo. Então a gente vai acreditar e vai cobrar que seja feita essa reclassificação, porque não é possível pessoas trabalhar por menos do salário mínimo. E aqui e como eu sempre digo, eu vou voltar a dizer uma coisa que eu já repeti algumas vezes aqui. Lá em 2015, quando o salário mínimo subia 12%, 13%, chegou a subir até 14% em alguns anos ali, de 2012 a 2016, o nosso salário aqui subia sempre 5%, 6%. E eu cheguei e disse, naquela vez eu disse, vai chegar um dia que vai ter gente ganhando menos do salário mínimo aqui dentro. E já aconteceu, então vamos ter que readequar, vamos ter que reclassificar. E de novo, o salário mínimo subiu 6,79, o nosso 5 de novo. Então, mais um, não comparando, porque não existe comparação nesses níveis, né? Mas é o que está acontecendo. Então, vamos cobrar do executivo a reclassificação a partir de março. O projeto continua em discussão. Em votação. Projeto 22 de 2026, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23 de 2026, do Poder Executivo, com pareceres favoráveis. Assunto: projeto de lei número 23 de 2026, aumento dos valores referentes ao artigo 9º da Lei Municipal número 3.109 de 2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos de administração municipal em regime de urgência. Senhor presidente, eu comentava a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 23 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aumentar em 4,44 os valores referentes aos órgãos, ao artigo 9º da Lei Municipal 3.109, de 3/12 de 2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal. O artigo 9º da Lei Municipal 3.109 diz que Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte serão corrigidos com base no índice da inflação, motivo por qual estamos encaminhando esse projeto de lei para que possamos alterar esses valores aos estagiários e estudantes que atuam na Prefeitura Municipal. Salientamos que o índice utilizado para a correção foi do IPCA e IBGE, mesmo índice utilizado para a revisão geral anual dos servidores. Contando com a aprovação do referido projeto, em regime de urgência, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de
Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte, opino parecer favorável ao projeto 17, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, Luiz Aristides Paz de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, opino parecer favorável ao projeto de lei 23, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, Ingrid Hermes, Daniel Carnop e Luiz Paz de Freitas. Projeto de lei número 23 de 2026 está em discussão. Em votação. Projeto 23 de 2026 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24 de 2026 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Senhor presidente, eu comentar a vossa senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 24, que altera o artigo 34 da Lei Municipal 3.312, de 5/3 de 2010, que estabelece o plano de carreira e remuneração do Magistério Público do município de Sobradinho. Institui o respectivo quadro de cargos e funções e da outras providências. O referido projeto visa adequar o piso do Magistério Municipal ao teor da portaria MEC número 82, de 29 de janeiro de 2026, do Ministério da Educação, que oficializa novo valor do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica para o ano 2026, a contar de janeiro, de modo em que os valores proporcionais à jornada de 2022, no âmbito do Magistério Municipal, o valor alcança a importância de R$ 2.821,85. Outro sim, considerando o aumento de 5% a partir de fevereiro concedido pelo Poder Público Municipal, o texto já prevê o valor a contar do mês corrente na ordem de R$ 2.856,67, evitando assim a remessa de 2 projetos de lei simultâneos, considerando que a implementação do pagamento do acréscimo na próxima folha depende da apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Solicita que se a tramitação do mesmo em regime de urgência, contando com a aprovação do referente projeto, desejar agradecemos Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte opina o parecer favorável ao projeto de lei número 18, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, Luiz Paz de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina o parecer favorável ao projeto de lei número 24, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, Ingrid Hermes, Daniel Carnop e Luiz Paz de Freitas. Projeto de lei 24 de 2026 do Executivo está em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 25 de 2026 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Projeto de lei 25 altera a lei municipal que estabelece o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, fixando no valor do vencimento básico, regime de urgência. Senhor presidente, ao comentar a vossa senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 25 de 2026, que altera a lei municipal 4011, de 9 de setembro de 2014, que estabelece o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, fixando no valor do convênio do vencimento básico. Com o aumento do salário mínimo nacional, o novo valor do vencimento básico para a categoria passará a ser de R$ 3.242, equivalente a 2 salários mínimos. Contando com a aprovação do referido projeto em regime de urgência, desejar agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte opina o parecer favorável ao projeto de lei 19, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, Luiz Paz de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina o parecer favorável ao projeto de lei número 25, o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das sessões, 23 de fevereiro de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniel Carnop e Luiz Paz de Freitas. Projeto de lei número 25 de 2026 está em discussão.
Em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26, 2026, do Poder Executivo, com pareceres favoráveis. Senhor presidente, eu comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 26, 2026, que concede revisão anual que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e Lei Municipal número 2.328, de 25 de 10 de 2002, no percentual de 4,44%, com base no IPCA e IBGE, sobre o padrão referencial de vencimentos estabelecidos na Lei Municipal 2.233, de 20 de 12 de 2001, alterada pela Lei Municipal 2.959, de 17 de 3 de 8, que estabelece coeficientes para os cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, retroativa a 1º de fevereiro de 2026. Salientamos que esse percentual é decorrente da imposição constitucional de acordo com o indexador legal, e que o envio do presente projeto depende sempre da prévia divulgação do índice do IPCA do mês de janeiro para a definição do índice de revisão geral e aumento real. Segue em anexo estudo de impacto financeiro demonstrando a possibilidade da concessão do reajuste proposto. Contando com a aprovação do projeto de lei em regime de urgência, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças e Serviços Públicos, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte, opina o parecer favorável ao projeto de lei 26, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. O parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereador Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, opina o parecer favorável ao projeto de lei número 26, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. O parecer, sala das comissões, 23 de fevereiro de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paza de Freitas. Projeto de lei número 26, 2026, está em discussão. Em votação. Projeto de lei 26, 2026, aprovado por unanimidade. Espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos novamente. Pessoal que nos assiste em casa, pessoal aqui presente, os colegas. Hoje tivemos então a votação do novo aumento do nosso salário. Quero dizer para vocês que não é bem o que a gente queria, como eu falei ali, mas é o que deu para ser feito segundo o RH, segundo estudos feitos, né? E como o prefeito quer fazer uma reclassificação, a gente teve que ceder um pouco ali e acabou não dando o índice que a gente queria. Mas vamos cobrar com certeza, né, colega Kátia, essa reclassificação prometida a partir de março agora, que março e abril, que é para ser do nível 1 ao 7. Até porque a gente tem, acho que até o nível 4, 3 ou 4 ali, pessoas que ganham menos do que o salário mínimo. E a gente sabe que isso até é inconstitucional, porque na lei federal ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Parece que é feito um complemento para que se chegue a um salário mínimo. Então, que se dê valorização a essas pessoas aí, para que também se encoraje a vir trabalhar, tem empenho, né? Então, acho que é justo, porque no Centro-Serra, se eu não me engano, aqui na região, acho que na nossa prefeitura é o mais baixo salário entre os funcionalismo público. Então, que se dê uma valorização, vamos confiar no Poder Executivo
e que assim seja feito então o mais rápido possível. Tivemos semana passada de novo um problema com a Corsan, nós não, né? Nos chamaram de novo em comunidades aí, tá um caos a Corsan. Outra vez, aquela vez a gente veio, foi feita uma nota de repúdio aqui, eles vieram aqui, deram um monte de explicação. Parece que na outra semana já ia melhorar tudo, já ia ser tudo resolvido e está pior do que estava. É falta de água em vários locais, onde eles fazem, onde vão fazer rede, que eles vão fazer obras, e deixa nosso calçamento, né, mas virado em buraco. Não tem o mínimo de respeito pelas nossas ruas, não tem o mínimo de profissionalismo para refazer. Isso tudo gera reclamações. A gente vê vários pontos da cidade com vazamento. Como diz o Jairo, né? Jairo, acho que foi não sei quantos % de água, acho que quase metade da água se perde em vazamento e coisa. E isso que eu sei que tem gente que é adepto de privatizar, mas é isso que dá quando privatiza. Como é que a gente vai falar com um chefe que está lá em Alegrete? O outro está em Porto Alegre. Chega ali, não é os funcionários ali que tem culpa, eles nem podem atender a gente. Tem que ser pelo 0800 e rezar que dê tudo certo. Então, e fora essa empresa aí, a gente, depois de ouvir uma reportagem, eu fui dar uma pesquisada, tem problema em Mato Grosso do Sul, com a propina de 63 milhões nos órgãos públicos. Ribeirão Preto, 70 milhões. E por aí vai. Tem Passo Fundo também entrou na justiça para rever o contrato deles. Petrópolis, Rio de Janeiro, vários locais. Então, fora as tarifas abusivas cobradas em algumas casas. Então, são muitos os problemas que a gente tem, que não sei, a gente está tomando uma atitude, parece que nem químico não tinha nos últimos dias. O químico tirou férias, não tinha químico. A gente pediu... Bom, a gente foi até tomando algumas providências, fizemos algumas denúncias aí para ver se dê resultado, pelo menos. E também a gente pede, sempre fala aqui do funcionário público, né? A gente vê projetos da gente parados, não é por falta de... É por falta de servidor mesmo. Nós temos uma emenda aí desse negócio dos postos artesianos aí, que já era para ter sido pronto. O deputado lá quer liberar mais uma verba lá, mas como é que eu vou pedir uma verba para as outras comunidades se não começou nem a outra que chegou, que já está o dinheiro disponível desde setembro do ano passado. Então, claro que foi trocada a pessoa lá, a pessoa hoje ela está trabalhando, mas não vem esse serviço, ela tem que cuidar de tudo. Isso é muita coisa, eu, o Jairo, a Cátia, fizemos visita lá, é muita coisa mesmo. Então, que seja, já falamos com o prefeito para botar mais um funcionário lá e que seja nos atendido, porque isso é dinheiro que a gente perde de verbas para o município. Obrigado, senhor presidente, desculpa por passar o espaço, boa semana para todo mundo. Com a palavra a vereadora Ingrid Hermes. Boa noite, colegas vereadores, público aqui presente e aos que nos assistem em casa. Eu uso hoje a tribuna para falar do meu contentamento quanto da implementação da patrulha Maria da Penha em Sobradinho. Foi uma solicitação feita ao Executivo ano passado, junto com a Coordenadoria da Mulher. Solicitamos ao prefeito, conversamos com a Major e também com o nosso tenente. E, finalmente, agora em 2026, está aqui uma patrulha Maria da Penha para atender toda a região. Isso é uma vitória e é também uma esperança de que diminua a violência aqui na nossa região contra as mulheres. Quero também parabenizar
a Brigada Militar, a CISAM e a Prefeitura Municipal de Sobradinho, que vão realizar agora, dia 10 de março, o primeiro workshop de defesa pessoal somente para mulheres. Então, é uma iniciativa concreta e real que está acontecendo para que as mulheres também consigam se manter firmes, fortes e saber como se defender também. E falar também do sucesso que foi o filme Uma em Mil, que foi apresentado sábado à noite na Rua Coberta, uma história linda que fala sobre a síndrome de Down, onde 2 meninos com a síndrome fizeram um lindo papel, com direção deles também. Foi lindíssimo, emocionante. Parabéns ao pessoal que está fazendo sucesso, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro e talvez até fora do nosso país. E do sucesso também que foi o BRIC na Praça, que levou um público bem legal para a nossa praça. E desejo a todas uma boa semana e de muito trabalho produtivo. Com a palavra, a vereadora Kátia Thaís Dalmolin. Boa noite a todos novamente. Bom, hoje aprovamos aqui, então, o reajuste salarial. Como disse o colega Jonas ali, não era o que queriam, né, Jonas? Mas foi o que deu para dar, conforme o executivo. Só que, novamente, a gente pede, né, para cobrar urgentemente a reclassificação desse pessoal que ganha menos no salário mínimo. Isso é uma vergonha. Isso não tem explicação o que está acontecendo com alguns servidores, né? Porque quando o assunto é valorização dos servidores, dos concursados, o discurso é sempre o mesmo, né? Não tem recurso, precisamos estudar, não é o momento. Mas a gente também fica pensando que curiosamente, quando se trata de cargos de comissão, aí o recurso aparece, né? Quando se trata de contratar CC. De repente, né, uma acomodação política, alguma coisa assim. Mas, enfim, os servidores, da prefeitura, eles não são cargos passageiros, eles são cargos que ficam. Secretário sai, prefeito sai, CC saem, mas os servidores efetivos ficam, né? Então, são eles que dão a continuidade no trabalho quando muda a administração. E são eles que continuam a fazer sempre o serviço, e nós precisamos deles. Então, o funcionário que não seja bem remunerado também não vai prestar um serviço. Não que não preste, mas que tem que ser valorizado sim. E eu não sei por que sempre eles ficam para depois, né? Sempre os funcionários ficam para depois. Então, assim, eu acho que uma gestão responsável não é um discurso, é uma prática. E, para terminar, para encerrar aqui, eu quero dizer que quem depositou a confiança em mim pode ficar tranquilo, o meu trabalho continua sendo feito e a minha voz não vai ser calada aqui nessa tribuna. Boa noite a todos. Agradeço a presença do Arcilei, também do secretário Liberto, Cláudio Cruz, também presente. Nada mais havendo a tratar, então declaro encerrada a sessão desta noite. Boa noite a todos.